No programa de hoje eu converso com o engenheiro, empresário, proprietário da Full Time Filmes e também vice-cônsul da Áustria no estado do Espírito Santo. Converso com Fernando Maza Galhardo. Fernando, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Alegria nossa, Eli. Fernando, como é você está vendo esse momento, né, da nossa economia, com essa crise política, e você que é um empresário, já aqui no nosso estado também engenheiro, com um olhar agora do empresário? O Brasil não está num momento muito bom economicamente, nós estamos sofrendo muito com as decisões que foram tomadas, o país está muito travado, crescimentos negativos sucessivos e para coroar ainda temos um cenário internacional que não está muito promissor. Então eu creio que não poderemos contar com recursos estrangeiros numa eventual retomada positiva do Brasil. Agora, como você, a sua sugestão, como nos comportar diante dessa crise? Bom, eu creio que o segredo para toda crise é você se resguardar. Eu acho que é impossível seguir alguns princípios para proteger a sua família, para proteger os seus negócios. Os mais básicos, sempre gastar menos do que se ganha, como poupar, aonde poupar. Então sempre tem as medidas que nós como cidadãos, como empresários, pais de famílias, devemos tomar como prudência. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa história do vice-cônsul. Você é vice-cônsul da Áustria, aqui no estado do Espírito Santo. Como nasceu isso na vida do Fernando? Bom, nasceu em 2011, pelo ciclo de amizades que eu tinha. Um belo dia, por falar alguns idiomas também e por uma trajetória, recebi um convite se eu gostaria de aceitar fazer parte do corpo consular aqui no estado, do consulado da Áustria. E eu aceitei o convite, depois de alguns trâmites, aí houve a nomeação. Então, de forma que algo que a gente desenvolve com muita alegria, porque a base do trabalho do cônsul honorário é servir. Então, servir cidadãos, servir ao país da Áustria e facilitar as questões, tanto do cidadão austríaco quanto empresas austríacas dentro do Brasil e a desenvolver sobre as burocracias brasileiras. Bacana. Agora deixando um pouquinho essa questão tanto do empresário como do vice-cônsul, o Fernando faz questão de expressar a fé em Jesus Cristo. Quantos anos tem isso, Fernando? Ele, desde 2000, foi quando eu conheci a Jesus pela primeira vez e aceitei, numa conversa despretensiosa, quando você acredita que seria mais uma daquelas conversas que não te levaria a lugar algum. Mas desde que eu aceitei Jesus, as coisas na minha vida começaram a mudar. Um monte de vontades que eu tinha e que eu tentava fazer com as próprias mãos, começaram a acontecer sem que eu fosse o protagonista. E eu comecei a achar aquilo um tanto quanto estranho. Naquela época, recém-convertido, eu não entendia muito por que estava acontecendo. Mas é muito legal quando nós tiramos um peso das nossas costas e podemos ver os frutos sem ser por nossos méritos. E desde então eu resolvi entrar mais de cabeça, resolvi dedicar um tempo mais para Deus e buscar para ser uma pessoa cada vez melhor e entender qual é o projeto de Deus para a minha vida. Quem é Jesus para o Fernando? Jesus é o nosso Salvador. Sem ser através dele nós não chegamos a Deus. Então é o exemplo que temos que viveu na terra para ser seguido, para que nós possamos ser melhores a cada dia. E o que Jesus tem proporcionado ou proporcionou na vida do Fernando a partir daquela decisão lá em 2000? Através de Jesus mudou toda a minha vida. Mas o que ele tem proporcionado para mim, sinceramente, é conseguir ver um exemplo, sem aquela hipocrisia, muitas vezes, como estamos em igrejas, em algum lugar, e procuramos dizer que seguimos denominação ou seguimos pessoas. Jesus é a pessoa pura a quem nós devemos olhar e nos espelhar, porque ele foi o único que se fez homem aqui na terra, que viveu e que teve uma vida exemplar. Então eu busco sempre olhar, toda vez que tenho alguma dúvida ou buscando algo diferente, olhar para o que Jesus fez e daí tirar as conclusões. E, Fernando, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber este Jesus que você entendeu? Porque isso aqui é bacana. Você era um cristão antes, até 2000, não é isso? Sim. Mas
O que é necessário fazer com esse Jesus, esse que você recebeu? Porque muitas pessoas se dizem cristãos. Você crê em Deus? Todo mundo diz que crê em Deus, até o diabo crê em Deus, né? Mas o que ele precisa fazer em casa para ele compreender melhor esse viver Cristo? Eu acho que viver Cristo é uma constante busca. Assim como o próprio Paulo escreveu em uma das cartas, ele entende que hoje ele não é perfeito e que talvez ele nunca será perfeito, mas a busca constante ele vai se aproximando de Cristo. Então, o que eu diria para quem está em casa é, se você ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, então ore, peça a Deus, pergunta a Deus se o Senhor é real. Então, faça algo com a minha vida no sentido do que você está precisando. E aceite Jesus. E se você já aceitou Jesus antes, aí eu diria o próprio conselho de Paulo: nenhum de nós somos perfeitos, todos nós somos e seremos pecadores enquanto homens. Então tem que buscar se aperfeiçoar. E como se aperfeiçoa? Buscando a Cristo. É simples. É uma mudança, né? De atitude, mudança da maneira de pensar. É uma responsabilidade maior, porém mais leve. Então é muito confortante buscar a Cristo. É muito confortante saber que porque buscamos não somos perfeitos. E jamais seremos perfeitos. Mas isso tem que nos motivar mais pela busca, porque é possível, sim, ter uma vida melhor, ter uma vida com menos problemas, ter uma vida com mais resultados quando estamos no centro da vontade de Deus. Mas é uma busca, como Paulo diz, teremos os conflitos, teremos momentos difíceis, mas o que nos espera é muito melhor. Bacana. E olha que nós estamos ouvindo o engenheiro, o empresário e o vice-cônsul da Áustria. Não é um pastor nem um padre. Sim, é muita responsabilidade. Talvez um dia, se Deus assim chamar, mas hoje eu me considero apenas mais um aprendiz. Mas, Fernando, olha, vou te falar, que o Espírito Santo de Deus conserve, sabe, essa coisa bonita dentro de você, dentro desta informalidade, mas falando de coisas tão profundas e sérias que são os valores do Cristo. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, que Deus te abençoe. Amém, igualmente. Bem-vindo sempre no programa Desafios. Amém, é um prazer, Eli. Para você que está em casa, hoje eu conversei com um engenheiro, ele é empresário e também vice-cônsul da Áustria aqui no estado do Espírito Santo, Fernando Maza Galhardo. Parece simples, porque a mensagem ela é simples. Mas como o Fernando disse, até 2000 era um cristão, mas ainda não tinha compreendido. E é necessário nós termos a intenção de mudarmos, de recebermos o Cristo e aplicar, sabe, em nossas vidas, em cada atitude, aquilo que Jesus nos ensinou. Não é fácil, é possível e a escolha continua sendo sua. Desafios volta já.